Lu, é tão bom te ouvir. É tão bom. Eu tô aqui contagiada. Eu gosto de dizer, ou a gente contamina os outros, ou a gente contagia. Tô Primeiro contagiada. aprendizado da noite. Ou a gente contagia ou a gente contamina. O que que vocês estão fazendo? E não é os outros, não, sabe, gente? A voz que a gente fala pra gente mesmo ecoa. Ou a gente fica contaminada, né, Maria? Paralisada naquele lenga-lenga. Ai, ó vida, ó céus. Ou a gente se contagia com a possibilidade, a oportunidade de fazer diferente e marcar muitos gols. Maricota, obrigada por você ter vindo aqui, parado sua vida aí, nesse Rio de Prazer. Janeiro. Tá um calorão aí? No ar-condicionado tá ótimo. É Mas é um isso. prazer, Lu. Eu digo sempre que compartilhar é um aprendizado pra gente. É essa revenda que a gente precisa fazer o tempo todo para nós. Não é para o outro, é para nós, para fortalecer. Então, quando eu te ouço, eu estou vendendo, estou comprando a tua ideia e estou multiplicando ela porque quem disse que é fácil? Eu costumo brincar, né, Lu, que eu treino felicidade, eu não treino facilidade. Então, não tem nada de fácil. Não tem nada de fácil. Agora, é desafiador? É. Mas você sabe o que que é difícil, né, gente? Vocês sabem o que que é difícil, porque se vocês estão aqui às 6:30 da tarde, paradas, escutando, procurando melhorar, é porque não deve estar fácil É ficar isso. igual vocês estão. Então a gente tem que pensar, é isso mesmo, Luciana, porque difícil é eu ficar me deixando para trás, esperando a hora certa, quando na verdade eu estou aqui diante de uma metodologia de poder aproveitar e experimentar, né, Maria? Ninguém está forçando nada, ninguém está convidando ninguém para um caminho chato. Vem cá, vamos ver qual é que é. O que que você vai vender para você? O que que você vai repetir daqui para frente? Prestem atenção, porque isso daqui é uma aula. Gente, isso aqui, ninguém com dom, pode ter o dom, mas sem o dom, sem técnica, sem método, fica raso, fica vazio e a gente continua dando murro em ponta de faca. É bobagem essa coisa de achar que não precisa de ajuda, que não precisa Poxa, aprender mais, né? Que eu já tô velha. Não, pelo amor de Deus, nós vamos viver até os 100 anos. Temos muita coisa para aprender, então se joga e aproveite. Porque, Maria, eu já tenho uma pergunta para você. Que eu manda. abri uma caixinha, Um né? beijo a todos aí que eu tô vendo. Gente, eu tô sem óculos, eu só leio assim, Maria. Vou chegar pertinho aqui para ler. Um beijo e, obviamente, um carinho, né? Uma delícia estar aqui. É como se a gente estivesse numa sala, né? Né? Num grande encontro. Eu falo isso que é tão gostoso fazer live. É assim, eu não fico olhando os comentários toda hora, senão eu me distrai. Isso. Mas é como se eu estivesse com você, aí a gente para, toma um golinho de água e conversa e vê o comentário e vamos para cima. Primeira pergunta que eu respondi, que eu recebi, Maria. Todo mundo com essa dificuldade de se colocar em primeiro lugar. Ai, não, meu Deus do céu, não dá, porque é meu filho que está pequeno, meu filho que cresceu, meu filho que teve filho, agora eu tenho neto, agora. E não sai nunca disso. E você sempre fala sobre protagonismo na vida, nos negócios, né? E o que que significa, Maria, de fato, ser uma protagonista na sua própria vida? Lu, eu adoro trazer esse conceito porque muitas vezes a gente se coloca, a gente se julga egoísta. Eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu tenho amigos, eu tenho trabalho. Como é que eu vou me colocar em primeiro lugar? E aí a gente vai justificando, né? E trazendo um pouquinho a correlação do meu trabalho em vendas, acontece a mesma coisa. Por isso que eu falei para você que tem uma sinergia muito grande, né, no emagrecimento, na venda, porque você pode justificar, não estou vendendo, Maria, porque o mercado está difícil, muita concorrência, meus funcionários não estão, né? O funcionário, a geração atual. Se a gente quiser buscar desculpa, tem um monte. Agora, se efetivamente, caramba, se tantas pessoas conseguem vender, se tantas pessoas conseguem emagrecer, ter uma saúde boa, a Lu tá trazendo aí exemplos que a gente tem no MC, de todas as idades, de todos os pesos, com doença, sem doença, com todos os desafios que você pode sonhar, já teve, você já viveu no MC. E é isso que você
para efetivamente para pensar e falar: caramba, eu vou esperar, eu vou ficar no modo espectador da minha vida e eu vou esperar os problemas pararem, tudo se organizar para que eu consiga realizar o que eu quero, para que eu consiga o resultado que eu quero, ou eu vou pegar e falar: quer saber, ninguém escreve a minha história. Quem escreve a minha história sou eu. Então, a partir de hoje, me dá essa caneta aqui, que quem vai escrever sou eu. Então, essa consciência, a gente realmente ter essa clareza, sabendo que eu não estou trazendo nada que é fácil. Eu vivo esse processo junto com você no MC. Tem dias que eu te mando: Lu, não é justo. Eu queria te dizer que hoje não foi justo. Mas é muito bacana a gente entender que a gente precisa se comprar primeiro também, né? Nessa lógica de como é que eu estou trazendo isso? Eu sou protagonista? Sou. Você se vende, você fez essa primeira venda de conceito, de mentalidade para você? Para não cair nessa historinha: poxa, mas você é mãe. Você tem que primeiro pensar nos seus filhos. Não, não. Eu feliz, eu com saúde, eu vou ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor, uma profissional melhor, com certeza. Então isso é real. Se a gente traz isso de uma maneira muito objetiva, fica claro de entender. Mas por que a gente joga contra? Por que a gente fica, né, nessa luta? E é o que eu falo, Lu, se você não se escolhe, o mundo não vai te escolher. Se você é a primeira a não se escolher, se eu não me escolhi como protagonista, por que que no meu trabalho vão me promover? Por que que o meu marido vai estar ali do meu lado? Por que que os meus filhos vão me admirar? Você se admira primeiro? Você se coloca em primeiro lugar? Então, o protagonismo para mim está muito aí. Cada uma, e eu quando faço evento, né, você já participou, já deu a sua alegria no Happy Move, é a gente entender que hoje eu posso estar na frente do Happy Move, mas se eu trouxer cada mulher ali para contar a história, todas nós temos repertórios lindos, É mas a gente precisa verdade. ser protagonista, né, Lu? Se a gente não tomar a rédea e entender que é cuidando da gente, que é sendo a gente, que é vendendo pra gente, que a gente se vende pro outro. Ah, mas não sei vender. Ai, não gosto de vender não, Maria. Ai, não, não vou não. Tá certo isso, Maria? E isso é o que eu mais ouço, né? Maria, eu vendo todo mundo, eu consigo vender a Lu, o MC, mas se for para eu vender o meu trabalho, o meu produto, a minha loja, me sinto. Hoje eu estava com uma mentorada que ela me trouxe isso. Falou: Maria, você vê, eu falo tão bem, né? Eu entendo tecnicamente, eu sou boa, não sou? Eu falei: você é maravilhosa. Maravilhosa em tudo, em tecnicamente, falando. Você, qual é? Né? A pessoa às vezes precisa dessa validação. Só que o que falta, Lu? Você realmente primeiro fazer essa venda para você acreditar. Eu digo que qualquer insegurança, se você fala um pouco na dúvida, vou começar o MC, mas eu vou tentar, Lua. Eu vou tentar o MC. Bom, já jogou errado. Você vai tentar o MC? Não. Eu vou corrigindo quando a gente está numa aula de script, né, de pitch de vendas, que a gente está montando. É o normal a pessoa já jogar contra. A própria pessoa está fazendo a venda jogando contra. Aí, filho, você está em que time? Você está em que time? No seu ou no da concorrência? Né, Lu? Então é muito isso. Quando se você entra para o MC, entra com na cabeça, entra, dá um mergulho, você dá a oportunidade da pessoa conhecer. Mas nesse de conhecer, olha o perigo. Eu vou conhecer, vou ficar espiando, mas não vou fazer tudo, não. Aí no final eu falo o quê? Não deu certo, Lu. Não deu certo. Para mim, o MC não funcionou. Mas você fez tudo. E aí falta aquela sinceridade, né? Que eu trago também. Vendas demanda esforço. Se eu quiser maquiar o meu esforço, eu consigo. Você Uhum. ligou para o cliente? Liguei. Aí quando eu vou checar, a pessoa não ligou, mandou uma mensaginha, WhatsApp. Não é a mesma coisa. Você ligar é ligar. Alô, Luciana, Maria aqui, como é que você tá? Boa tarde. É eu ligar. Mandar uma mensaginha não tem tom de voz, não tem entonação, não transmite sorriso na voz, nada disso. Mas a pessoa quer se enganar. Não, eu liguei. Então tá. A mesma coisa. Tem lá o ativação do GPS. Eu Isso. posso preencher. Não sei se todo mundo aqui, né, Ah, vou conhece o GPS. conhecer, porque quem está no camarote já teve acesso ao GPS e vai começar a entender ele mais ainda a partir de amanhã. Pode Aquilo é contar com o GPS. maravilhoso, Lu, porque te dá clareza todos os dias. O nosso problema não é
sabe assim, no processo todo, é no diário. É você se perder diário. Então, o GPS, você vai mentir no GPS? Pô, aí, mas aí você não está mentindo para a Lu, para o Alexandre, é o jogo da verdade. Ali você, toda vez que eu vou responder aquilo dali, eu paro. Maria, preste atenção. Lembra, você fez ou você. A pergunta é sim ou não. Não é talvez, depende, mais ou menos. É sim ou não. Não tem coluna do meio, né, Lu? Ótimo, isso é sim ou não, é simples, né? E é uma coisa para você. Eu não estou aqui dependendo de outro, não é para o outro, não é para o meu filho, não, gente, é para mim. Por que que eu vou mentir para mim, né? E por muito tempo, sabe, Maria, eu eu me negligenciei mesmo. Eu acreditei na minha menopausa, na minha idade, na minha vida corrida. Eu deixei isso tudo me engolir, igual a maioria das pessoas faz. Porque esse é o conforto da vida, entre aspas, né? É uma justificativa real. Então você está no desconfortável, confortável, porque é verdade que você está correndo, que você não. Tenho três Mas eu preciso. filhos, né? A mãe pode falar: eu tenho três filhos, eu tenho trabalho, não dá tempo de fazer comida, eu como qualquer coisa. Mas aí você pensa, né? E você, como vendedora, trazer isso. O Alexandre trouxe isso, que ele também é um vendedor, né? Ele trabalhou a vida inteira com isso. Ele falou, Luciana, eu não entendo por que que você tem medo de se pesar, não gosta da balança. Vou até perguntar aqui: quem aqui sabe quanto que está pesando? Hoje. Né? Imagina, porque pesou, sei lá que dia, aquele dia que você foi no médico, o médico te obrigou a ir ali na Você balança. nem olhou Não, direito. você nem olhou. Eu quero saber hoje. Quem aqui sabe? Não precisa me contar o peso, não, tá, gente? É só falar, Lu, eu sei. Só levantar a mão. Quem aqui olhou para você hoje, foi lá de manhã, fez xixi, tirou lente de contato, anel, aparelho do dente, brinco, foi lá e pesou e sabe quanto está pesando hoje. Oba! A Rosana já falou eu, a Lari já falou eu, a Cris falou eu. Olha que eu tô gostando! Eu tô achando que esse povo já começou a semana de emagrecimento verdadeiro antes de eu falar essas coisas importantes. Olha que maravilha! E a Andréia colocou aqui chorando, 95 quilos. Deia, não precisa É chorar. isso. Eu vou te dar os parabéns por você ter olhado para você, porque isso já é uma venda. Isso já é uma venda. Eu não pesava, gente, eu fugia da balança igual o diabo da cruz. Mas quem é que eu estava enganando? Quem é que eu estava afastando do meu sonho? Era É eu. isso. Aí o Alexandre falou assim para mim: na hora que a gente pesa todo dia, fica muito mais fácil a gente entender o que está dando certo e o que não está dando certo e corrigir ali na hora. Eu não preciso de esperar um mês para me pesar. Eu não preciso de me esperar 15 dias para voltar no médico e me pesar. Se eu peso todo dia, gente, eu faço as correções para eu ter lucro, para eu ter lucro. O GPS vai ajudar exatamente nesse sentido, né, Maria? Esse olhar todo dia. E eu vou mentir para ele? E você sente essa sensação do controle, Lu, é muito importante, né? Trazendo de novo uma correlação, até para minha cabeça trabalha com a venda. O processo, você ter o controle do processo é mais garantido o resultado. Se você, quantas ligações você faz? Como é que é o seu, qual o fluxo seu de venda hoje? Maria, eu vou ligando, eu vou fazendo. E isso não tem controle. O peso é também uma certeza que eu tô de olho. Eu tô acompanhando. Você não tá ali, não, eu acho que eu tô bem. Não, você sabe todo dia. O resultado do que você fez. Se ontem você sabe que você, poxa, aconteceu, não aconteceu, é isso aqui. Vamos dizer, todos os dias você manter esse controle na sua mão faz muita diferença, Lu. Faz muita diferença para essa mentalidade que a gente está falando de autocontrole. Mentalidade, minha gente. Olha como é importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente vive numa mentalidade. Hoje, a live de manhã com o Ah, Henrique Bueno, ele falou isso, né? Como é que a gente olha só para o lado negativo, como é que a gente tem a justificativa na ponta da língua, né? Nós, mulheres, então, somos vítimas das circunstâncias mesmo, principalmente depois de virar é. mãe.
né? Aí que desgringola tudo, porque a gente está num mundo que cobra a produtividade. Tem que ser a melhor mãe, a melhor profissional, tem que ser a mulher mais gostosa, a que vai para academia, que não sei o quê, que usa isso, que não sei o quê. Ave Maria, Nossa Senhora, já começa por aí. A gente já tem esse fardo, né, para carregar. E aí a gente começa. Nossa, tá tão difícil depois dos 40 anos. Meu Deus do céu, eu vou pifar. Tô dando conta, esse menino que berra na minha cabeça, esse chefe que quer tudo a tempo e a hora, meu marido que quer atenção, que quer. Né? E não é nem transformar a mentalidade, né? Mas é melhorar, né, Maria? Tudo hoje é muito radical, é 8 80. Você acha que para a gente sair dessa inércia, desse mundo pesado, desse ciclo vicioso, é possível a gente assumir as rédeas melhorando? Tem alguma técnica, tem alguma coisa que você usa para melhorar a mentalidade e assumir as rédeas no processo, Maria? Lu, isso que você trouxe é muito interessante, né? Quando você fala de processo, primeiro é você ter esse olhar que, como elas, né, quem colocou aqui 95 quilos, poxa, pode ser assim, pô, mas muita coisa, eu preciso eliminar 30 quilos, eu preciso, para ela é fácil, que só precisa de 5. Quando a gente pensa num processo longo, o que é o ideal? É você ir fazendo aquelas pequenas metas, você ir celebrando essas vitórias ao longo do caminho, e vocês no MC trabalham muito isso, né, Lu? Porque não é só uma questão de alimentação. Quando eu trago essa correlação, porque assim, a gente acredita que é só uma coisa, é só resolver isso aqui que eu resolvo tudo. É uma coisa que vai puxando a outra. Quando a gente tá mal, o que a gente quer fazer? Comer um chocolate, sabe? Comer alguma coisinha gostosa imediatamente me dá prazer. Eu quero prazer hoje, eu já tô cheio de problema. Então, o que te dá prazer agora? Ah, vou comer. Mas e se a gente tiver uma mentalidade mais segura, pensando, eu tô com problema. Eu bem que queria comer um chocolate, mas eu tenho. Olha só isso, gente. Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo que eu já comprei para mim, já tô com essa venda feita na minha cabeça. Entrei no MC, eu quero o jogo do longo prazo. Eu quero o jogo, só que isso, Lu, tem que ser falado todo dia. Por isso que eu adoro o encontro que vocês fazem, né? O shot matinal. Shot matinal. Quem tá no Porque camarote vai participar do shot matinal semana que vem, hein? eu adoro. Porque aquilo dali te traz. O mundo é aquela história. Quem tem filho aqui vai me entender. O mundo já entrega um monte de coisa ruim para os nossos filhos. Se você, como mãe ou como pai, não tiver ali entregando os seus valores, vendendo os seus valores, fazendo a sua venda dos seus princípios, do que você o mundo vai vender, o mundo vai preencher essa lacuna. A mesma coisa é o nosso processo. Se eu estiver ali todo dia comprometida, acompanhando vocês no shot matinal, para quando eu me perder um pouquinho, caramba, já voltei. Então, isso tudo, quando a gente traz essa analogia para o processo, né, numa mentoria de vendas, eu falo ter mentores, ter pessoas ao lado que te ajudam nessa caminhada. Lua, por que a gente tem personal? Por que a gente busca pessoas em algumas áreas? Eu tô com problema no meu casamento. O que você vai fazer? Busca ajuda. Não, vamos separar. Poxa, eu sou casada há 23 anos, amo o meu marido, sou muito feliz, mas eu vou mentir que eu nunca passei por um altos e baixos. Pelo amor de Deus! Só que a gente precisa ter esse acompanhamento. Hoje eu falo sempre que eu busco amigos, somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Eu presto atenção nisso. Então eu busco estar com pessoas que têm o mesmo princípio, os mesmos princípios e valores, para E, poder me fortalecer, né? e tem uma coisa legal também que a minha filha me falou outro dia, que a chefe dela falou que se você está numa mesa e você é a melhor, muda de mesa. Muda de É mesa. isso. Muda de mesa, sabe, gente? Olha bem isso daqui que a Maria está falando. E essa frase vai ficar, que eu já vi um monte de gente escrevendo. Se você não se escolhe, o mundo não vai te escolher. Gente, a Maria faz treinamento de vendas. As pessoas não vendem todo dia. Tem dia que é uma lástima, mesmo fazendo melhor, mesmo fazendo melhor. E aí? O que a pessoa vai fazer? Desistir ou aprender?
com aquela oportunidade. É igualzinho a gente aqui. Igual. Sim, gente, a balança. Eu perguntei se vocês se pesam, se sabem quanto estão pesando, mas quem é que está aqui que acompanha o seu peso todos os dias? Todos os dias. Ai, que neura, hein, Luciana? Que horror. Gente, ó, eu respeito quem acha que tem que pesar uma vez por mês, eu respeito quem acha que não tem que pesar, mas eu, Luciana, consegui a minha transformação e manutenção de peso olhando para mim todos os dias. Isso não é sacrifício, não é neurose, isso se chama responsabilidade. Porque o Henrique hoje falou uma coisa muito legal. A gente tem que entender que as nossas emoções são positivas e negativas. As duas vão estar na nossa vida para sempre. Agora, uma coisa que a gente não tem em mente é que as emoções negativas, elas são essenciais para a gente dar o grande salto da nossa vida. É aqui, ó, que acontece o grande salto da nossa vida. E não é porque eu cansei de sofrer, vai chegar uma hora que vai brilhar a minha luz, a porta vai abrir. Não, gente. É porque eu já sofri, eu já entendi o que que é o lugar escuro onde eu não quero estar. Eu já entendi o que que me levou para lá. E o que que eu vou fazer com isso? Para eu poder continuar de forma diferente. Patrícia Aparecida Rosário, eu estou chorando aqui, porque eu não aguento mais engordar para emagrecer. E eu não, eu acho que ela quis falar, eu não aguento mais engordar, emagrecer para engordar e engordar para emagrecer. É isso mesmo. O ciclo está tão fechado, né, Patrícia? Patrícia, né? O ciclo está tão fechado, né, Patrícia, que você não está vendo aonde sair. Respira, Patrícia. Respira. Porque se você ficar muito presa no que passou, você não vai sair. E se você ficar ansiosa querendo sair, ai, amanhã, como é que. Não, não, você não vai sair. Respira, porque a gente precisa de você aqui agora. É tão importante a gente estar consciente dos nossos erros e acertos, né, Maria, É, para dar o total. próximo passo. E até Conta um porque pouquinho o aqui. seguinte, né, Lu, as maiores mudanças, quando a gente pensa assim, acontecem realmente quando a gente para de justificar, muitas vezes com verdades, aquilo que a gente trouxe, com justificativa verdadeira, mas começa a se movimentar. Eu amo, eu trago o tempo todo, movimento gera movimento. As minhas mentoradas, quando entram nos projetos, nos eventos que eu faço, falam, Maria, eu não queria vir, não. Ou eu estava tão. Ontem eu ouvi isso. Eu estava tão para baixo, hoje aconteceu um monte de coisa. Quer saber de uma coisa? Botei a minha melhor roupa. Eu vim, tô aqui e tá tão bom. E eu tô tão. Você sai revigorada. Então, é você entender. Ah, eu já cansei, já fiz tanta coisa, acho que eu não. Eu não acredito em mais nada. Bom, o movimento é o que vai tirar você dessa situação que você não está gostando hoje. Isso para tudo, Lu. Em vendas, eu já fiz de tudo, Maria, já fiz de tudo. Eu acho que eu não acredito mais em mentoria de vendas, porque eu já fiz de tudo. Então, realmente, se você não se movimentar, eu E acredito na está regra do funcionando, movimento. né? O que você fez está funcionando. Então, A isso para Patrícia mim falou que já fez até bariátrica. Pati, quem dera a gente fizesse uma dieta com um cardápio que é tão cuidadosamente estudado e feito por um nutricionista, por um médico, quem dera resolvesse, porque o mundo, Paty, está perdendo a luta contra a obesidade e o sobrepeso, perdendo. Em 2035, a probabilidade é de mais de 60% da população estar sofrendo dessa doença. Agora, se fosse só comida, Paty, estava resolvido. Não é. Por isso que aqui no método que Maria está falando desse olhar todo dia, aqui, Paty, a gente aprende a comer do jeito certo. É preciso. A gente acha que sabe? Mentira. A gente não sabe, porque a gente tem medo da comida, não pode comer nada que engorda. Ai, não, ai, não. Não existe comida que emagrece, comida que engorda, Paty. Existe o jeito certo de comer, combinação, quantidade. Agora, deixa eu te contar. Se você não aprender a lidar com essas emoções que estão aí te perturbando a cabeça, ansiedade, compulsão, tudo, você vai emagrecer para engordar de novo. Porque a raiz do seu tema é muito profunda.
né? Não é dieta, não é a bariátrica. Tem hora que precisa fazer a bariátrica, tá, Patrícia? Precisa, senão você morre. Né? Eu não sou contra a bariátrica, tem casos que precisa, mas a gente precisa fazer a bariátrica aqui. E que bom que você está aqui, guria. Que bom que você está aqui escutando essa conversa, né? Porque não é só a comida, não é fechar a boca e emagrecer. Se fosse isso, você já tinha resolvido o seu problema, né, E Mary? Lu, e tem uma coisa que você está falando aí que eu acho tão bacana. Primeiro que eu amo quantas coisas já aconteceram na minha vida através de uma live. Se eu for contar aqui, quantas pessoas bacanas eu conheci, enfim, quantos projetos. Então, essa importância é real, é como se a gente estivesse aqui com a Patrícia mesmo conversando. Só não estou enxergando, É. infelizmente, mas é real. E uma outra coisa que eu vejo muito nesse ponto, quando a gente está, poxa, eu não. Nada dá mais certo, sabe? Eu já tentei de tudo. É a gente sabe negociar com todo mundo, Lu. A gente não sabe negociar com a gente. Eu percebo muito isso. Tudo é motivo para desistir. Ah, mas. Não, mas é porque esse mês está difícil, é porque tudo a gente começa a jogar contra mesmo. Volto a dizer, os problemas não vão parar. Infelizmente, a gente tem que olhar isso. Mas como é que eu negocio melhor comigo? Como é que eu consigo, talvez, entrar para um projeto e vou começar? Porque a primeira coisa que eu vejo, Lu, mas eu não sei cozinhar. Eu também não. E a gente teve um feedback que me impactou, né, Lu? De uma pessoa do MC, eu não vou lembrar o nome dela agora, não sei se você lembra, mas ela não tinha fogão em A casa. Cíntia. Então é óbvio que a comida dela era de desembrulhar. Ela devia abrir pacote, coisa para botar no micro-ondas, comidas mais processadas. Quando ela se tocou, poxa, eu vou comprar um fogão, eu vou começar a fazer uma comidinha. A comida do MC é uma delícia e simples. Isso tudo te faz o quê? Você aprendeu a negociar com você. Peraí. Pô, Maria. Maria, você não sabe cozinhar, não sabe fazer um ovo? Vamos aprender aí a fazer um ovo, né, Maria? A você ter essa conversa interna, Lu, de falar, peraí, para de mandar essa desculpinha para o MC de que não dá, de que não. Vamos fazer isso daí direito? Então, eu acho que esse olhar de você entender que a primeira venda tem que ser para você. Você tem que vender que você agora vai dar certo. Eu vou me comprometer, eu vou dar o meu 50% porque a Lu vai dar os 50% dela. Então, juntou teu 100%. É isso Vamos aí, junto. olha, isso aí ele falou, perfeito. Somos bons para dar conselhos para os outros, mas não sabemos negociar com a gente. Outro ponto que o Henrique trouxe hoje também. É essa voz que a gente tem que falar com a gente, sabe, pessoal? A gente não pode ser o nosso pior juiz, porque a gente acaba acreditando. Olha o que você falou, Pati. Eu sempre perco para mim. Vamos mudar isso a partir de agora, Pati? Você perdia para você. A partir de agora, você. Ah, tá, eu costumava não dar certo. E agora eu vou fazer É isso. diferente. Eu Lu, vou me isso é tratar muito com importante. amor. Né? E não é ficar passando a mão na sua cabeça. Ai, coitada de mim. Não, não. Você é humana e pode ser extraordinária. Tudo depende da maneira com que você está vendendo para você e falando para você. Você está acreditando, Paty. E eu sei, minha amiga, eu não gosto nem de pensar nessa dor de fazer uma bariátrica e engordar de novo. Não deve ser fácil. Eu vou te contar, Paty, que eu quase desisti de mim. Sabe, eu já estava na menopausa, 44 anos. Eu vi que você falou que você pesava 75 quilos desde os 9 anos de idade. Eu lembro o meu peso com 12 anos de idade na aula de educação física. A professora falou assim: Luciana Maciel, 62. Ficava todo mundo rindo. Porque eu usava roupa P de criança, de adulto, com 12 anos. Né? Minha tia me deu a calça dela da Zump. Lembra disso, Maria? Aquela calça chique do raio na bunda, era número 44 a calça. Eu tinha uns 13 anos de idade. Usar uma calça 44. Poxa, é desesperador mesmo, Pati. Mas mais desesperador, guria, é você entregar os pontos e viver Com infeliz, que nós vamos viver certeza. muito. Sabe, a partir de agora nós vamos reescrever essa história. Né? O Henrique hoje de manhã falou, Maria, sobre os comportamentos que a gente tem que usar para quebrar esses gatilhos da autossabotagem, né? Para cortar esse ciclo vicioso. E o primeiro deles é se acolher, né? É E entender onde você corrigir está. essa linguagem, Lu, porque é muito interessante, né? Assim como na venda, eu não posso vender um produto barato que tem alto valor,
Eu não posso. Eu tenho um produto que o valor dele é alto. Eu não vou vender ele barato, não posso. Eu também não posso me vender barata. Eu tenho um alto valor. Então eu não posso chegar e falar: "Ah, mas é só hoje. Hoje eu vou largar tudo, hoje eu vou comer. Ah, segunda-feira eu começo. Na próxima turma do MC, Lu, na próxima turma do MC me avisa que eu vou entrar." Por que que a gente perde a negociação com a gente? Porque isso eu tô perdendo a negociação, concorda? Se eu não tô acreditando, se eu tô falando: "Ah, não, essa venda é minha, eu vou fazer." Então, essa certeza, essa negociação, quando a gente começa a fazer as correlações e enxergar isso de uma maneira muito objetiva, a venda é isso, gente. E quando eu falo isso, não é assim: "Ah, Maria, mas eu não sou vendedora, eu sou médica, eu sou advogada, eu sou." Eu falo: "Gente, todo mundo aqui está vendendo. A gente tem que aprender a se vender pra gente, pra falar a partir de." Aí o marido vem: "Ah, amor, de novo, você vai começar um programinha? Quanto é?" "Ah, dinheiro jogado fora, hein? A gente podia sair pra jantar com esse dinheiro. Pelo amor de Deus, hein?" É porque nem você, a venda você não fez, você não soube vender, você não comprou ainda, como é que você vai vender? E a gente tem que pensar nisso. A gente, num relacionamento, relacionamento é venda. Você não quer conquistar o seu parceiro? Você não quer convencer ele de alguma coisa? Você tem que saber fazer isso. Isso não é venda? Poxa, você vem ali todas e já traça uma estratégia, né, Maria? Você já sabe com Lógico. quem que você está lidando, como é que eu vou abordar para a gente poder fazer esse programa ao invés daquele. Gente, isso daí é a persuasão verdadeira. Ai, persuasão, essa palavra, né? A pessoa já fica assim, nossa, você está me enganando. Quem falou que é enganando? Eu estou te convencendo de uma coisa que eu estou convencida, E né? A Lu, gente tem eu que. gosto de trazer muito aproveitando essa palavra. Tem a manipulação e a persuasão. E eu Isso. trago isso porque muitas vezes o vendedor, a pessoa que não é vendedora, quando eu estou mentorando uma médica, mentorando uma advogada, né, uma profissional que não se vê como vendedora, Maria, mas eu não gosto muito desse negócio de ficar manipulando as pessoas. Aí eu falo: olha só, a manipulação é eu querer que você faça algo que é só bom para mim. A persuasão é o que a gente está fazendo aqui. É eu querer que outra pessoa faça algo que é bom para ela e para mim. É bom para todo mundo. É o ganha-ganha. Então, assim, persuadir é com ética, é com valor, é com verdade. Só que a gente confunde a manipulação com persuasão e tem gente manipulando falando que está persuadindo, né? Tem de tudo. Só que a gente entender isso, ter esse olhar de falar: eu preciso fazer uma persuasão aqui em casa, para o meu filho estudar, para minha filha ler mais, para o meu marido treinar mais, enfim. Todo mundo aqui tem algum tipo de persuasão que precisa fazer na família. Começa. Começa, porque isso tudo é treino, Lu. Eu falo que isso tudo é treino. É a gente poder entender. Primeira coisa é eu acreditar. Se eu não vendo para mim, eu não vendo para mais ninguém. E é uma coisa séria isso, dessa dor da bariátrica. Eu vi que teve uma outra que escreveu aqui também. Sabe qual que é o problema, gurias? É porque vendem pra gente um mundo milagroso e manipulam a gente. Acham que é a dieta que vai salvar a gente, que a bariátrica resolve o problema. Se a gente não trata a nossa mente, a raiz, não adianta. Não O adianta. problema é o caminho que apresentaram pra gente, que é o caminho que a gente conhece. Ou você é magra, ou você é feliz. Eles colocam essa frase na cabeça e eu já repeti ela muitas vezes. Quem foi que falou? Porque esse caminho dos extremos, gente, ele não leva a gente para lugar nenhum. Você não consegue ficar uma vida no 8 nem 80, né? Uma hora você está de dieta, sofrendo, passando fome, tira tudo, não faz nada. Não aguento mais, volta igual louco. Aí você vem para o mundo do limbo. Aí fica aqui, ah, que frescura, hein, Luciana? Ei, Maria, não sabe o que é viver. Aqui, ó, minha E aí pança. começa a brincar, né? Isso aqui é É, muito investimento. isso aqui é investimento, é experiência de vida. Para com isso, gente. Tem um caminho do meio que é tão leve, mas que o seu cérebro tá com medo. E é normal ter medo. Agora, ele só vai saber se funciona ou não na hora que ele faz. E é você que manda nessa bagaça, né? O seu cérebro não é você que manda. Então a gente está aqui tentando mostrar para vocês, né, que
não é, a Maria tem uma coisa que eu amo, não é apesar de, né, Maria? É a É a partir de. partir de, porque o apesar é muito pesado. Já Ai, traz uma apesar, né? negatividade, né? Apesar desse eu vou fazer. Apesar. Não, não é a Fala, partir fala disso. sobre isso, Porque assim, Maria. normalmente a gente fala assim, apesar de eu ter esse problema, apesar do meu dia a dia corrido, eu vou entrar no Lean. Não, é a partir disso, para você poder entender que mesmo com todos esses problemas, a partir disso eu vou fazer. Porque É. isso impulsiona mais. Quando você fala, apesar, já dá uma negatividade que você já joga contra. E Então até na tem esse cuidado. venda, né? Você pode falar aí na venda, o vendedor com o cliente. Ah, apesar É de você isso. estar assim, compra isso daqui. Ah, não, claro, eu entendo, é fogo mesmo, né? Mas olha que oportunidade. É isso, gente, é muito desafiador o nosso cérebro tirar o olhar do negativo. Ele vai para ele e ele deixa o positivo passar. O negativo gruda igual velcro, né? E o positivo, que tem tanta oportunidade, passa E é batido. uma facilidade, né, Lu? É impressionante. Quando eu falo sobre negociar melhor, quando a gente está num papo de negociação, é importante primeiro você ter critérios. O que, que cada um. E o MC traz, quando a gente está lá na ativação do GPS, ali são os critérios. Já dá uma direção de você entender quais são as escolhas. Essa escolha me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Essa pergunta e essa reflexão tem que ser feita. E eu não estou falando novamente que é fácil, porque eu escorrego. Só que toda vez que vou comer, eu falo, poxa vida, tô chegando já no final do dia, amanhã eu vou preencher meu GPS perfeito. Ah, não vou escorregar agora de noite, não. As coisas vão dando mais sentido, vai te dando mais. Te ajuda, porque eu tenho o potinho da força de vontade, que foi um estudo feito, né? Que você fala que é como se fosse um potinho a força de vontade. De manhã você tá com mais força de vontade, você tá menos cansada, né? Você tá mais focada, então você consegue segurar na, na alimentação de uma maneira mais racional. Quando vai chegando o final do dia, o seu potinho de força de vontade vai se esgotando. Então é natural, e o estudo comprova isso, que você deixei para fazer meu exercício físico à noite. Você corre mais risco. Deixei para preparar a minha comida em cima da hora de comer à noite. Você corre mais risco. Então, quando você tem critérios que você entende, cara, isso está me fazendo perder o jogo. Eu estou perdendo o jogo porque eu não estou me planejando de manhã. Eu estou perdendo o jogo porque isso daqui. A gente vê quando não funciona, Lu. Só que a gente não para fazer essa avaliação, entende? A gente vai passando batido, sabe, gente? E é o básico bem feito que ganha o jogo. Eu vi que a Rô falou aqui, Lu, só apareceu você para mim agora. Tô desde as 18h18 esperando. Ô, Rô, esse guri desse Instagram tá fogo, para não falar outra palavra. Fogo, Para pegou não no meu soltar um pé, guri. palavrão. Pegou no meu pé, mas que bom que você veio. E eu vi, Rô, que você falou hoje. A Rô é uma que, só de acompanhar o MC, só de acompanhar, ela emagreceu 20 quilos. Ai, gente, Só olha de que bem. acompanhar. Ela nunca teve um GPS para chamar dela. E agora ela falou hoje de manhã que ela engordou 5 quilos. Quem sabe, Rô? Quem sabe tá faltando o próximo passo aí, né? Porque não é sobre fazer ou não fazer, é sobre viver isso E aqui. Porque até é viver a muito. experiência, Lu. Eu digo muito que o Sim. MC com os grupos, né, os encontros, não é só sobre o que a gente aprende, o que é discutido, o que vocês trazem. A experiência do Alexandre, da Júnia, eu acho que assim, é você comprar uma parte do produto e ganhar, você mesmo se impactar. Fala, gente, eu achei que era só isso aqui e eu recebo. Porque a melhora de uma parte acompanha muita coisa. A gente recebeu esses dias, eu estava assistindo algum dos shots, alguém falou assim: poxa vida, a parte de eu me ver melhorando, alcançando o resultado da saúde, está me fazendo melhorar profissionalmente. Eu não, aí ela falou, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver, É, mas eu tô melhor profissionalmente. E tem tudo a ver. Porque assim como a gente faz uma coisa, a gente faz todas. Tanto para o bem quanto para o mal. Tim Havek, né? O Mente Milionária.
E ele traz isso assim como você faz uma coisa, você vai fazer todas. Se você é cuidadosa, se você está ali se dedicando, esforçada, conseguindo se comprometer com consistência, você vai manter a Ah, consistência. vamos falar disso, que eu acabei de ver a Valéria escreveu. Eu gostaria tanto de um caminho consistente para perder 15 quilos e manter, porque olha só, olha que interessante isso. Numa venda, né, a pessoa, ela começa todo motivado. Nossa Senhora! Todo motivado, eufórico, igual eu falo, igualzinho no emagrecimento. No começo daquela euforia, porque isso não é motivação, gente. Porque motivo para ação a gente tem todos os dias. Eu tenho 8 anos e 4 meses que eu mantenho os 54 quilos que eu perdi, que eu joguei fora, que eu exterminei da minha vida. Mas isso só é possível porque eu tenho motivo para agir todo dia. Que se eu deixar de agir, gente, se eu deixar de praticar essa vida nova, que é tão leve, é tão consistente isso daqui, Valéria, que olha que coincidência, eu consigo manter o peso. Que Que sorte da Luciana. sorte! Mas que sorte, porque o meu caminho não é motivar, é mantido por euforia, gente. Euforia passa. Aquela é o momento que você entra no trabalho novo, que você começa a vender, que é aquela alegria toda, passa. Mas a partir do momento que você tem um motivo para agir todo dia, ele continua. Só que sozinho, isso morre. Você não aguenta, porque não é todo dia que é bom. Tem dia que você está nervoso, tem dia que você nunca matou uma pessoa, tem dia que você quer pegar um bolo de chocolate comer tudo junto, né, Total. Maria? E é normal. Agora, quando você tem esse ambiente da troca, essa é a diferença da motivação, da euforia com a consistência. Gente, não é todo dia que a balança baixa, não é todo dia que você vende, né, Maria? Não. Não é todo dia que você está numa ascensão. Aqui é E assim, ó. Ó, muitas vezes, Lu, só essa conversa, só participar do shot, só você ter alguém para te mentorar, para te alinhar, para você ficar. Às vezes eu ouço assim de uma mentorada: Maria, achei que eu estava fazendo tudo errado. Ai, que bom, então te ouvir. Não, porque é normal você achar que vai ter que mudar tudo. Ah, gente, não deu certo. 2 dias sem vender? Pelo amor de Deus. Não, são só 2 dias, calma. Isso é normal, você tá fazendo. Vamos revisar todo o processo? Você revisa. Daqui a pouco o resultado começa a aparecer. Pá, pá. Maria, deu certo. Dá certo. Só que você sozinha, Lu, você manter a mente focada num processo que o resultado não acontece hoje. A venda também, dependendo do que você vende, é um processo mais longo. isso. Sozinha, sem ter ninguém para dividir, meu Deus do céu. E no MC você tem o grupo do WhatsApp, você tem o shot. Você ouve outras histórias. Eu digo que um bom vendedor ele tem que ter repertório. Ele tem que ser habilidoso nas histórias, storytelling, né? Construir. É muito bom. Quando eu entro ali no shot, eu falo, gente, conta de novo isso, não é possível, né? Porque você ouvia muito bom, somos seres sociais, o ser humano é um ser social, ele gosta dessa conexão. Então, a cada shot matinal que a gente tem, não tem quem não saia dali agradecendo, maravilhoso, tô pronta pro dia de hoje, faca na caveira. Porque é mais um dia. É É mais um isso aí, dia. minha gente. Adorei isso que você falou, Maria. Quando você senta com o vendedor, 2 dias sem vender, vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada na planilha? Gente, essa é a ativação GPS que vocês vão ter acesso na semana do emagrecimento verdadeiro. Porque vai ter semana que vai ser mais desafiador, que a balança não vai baixar. E aí você começa a entender que não é só a comida, nunca é uma coisa só, né? Nunca é um problema só a venda. Às vezes é um ajuste daqui, o outro ali, e aqui com o GPS a gente traz pontos tão importantes, igual o seu sono, a água, as suas emoções. Por isso que é Lu, tão desafiador, Rô. as fezes, O fezes. cocô! Caramba! Eu hoje quase mandei a foto do meu cocô para a Júnia, de tão maravilhoso que ele tava. Cocô da Gisele Bündchen. Eu falei, meu Deus do céu, que cocô lindo. Igualzinho a Júnia ensina aqui. E, Rô, hoje é aniversário do seu marido. Você não tem que sofrer, guria. Aqui no Movimento Change você vai ver. É só você se programar.
para comer com ele, tomar um vinho com ele, sabe? Não precisa de você comer tudo que tem pela frente, mas ter prazer com a comida. A Cleo tá apaixonada com o Movimento Change. Ela tá acompanhando tudo e eu tô apaixonada com ela, que ela tá participativa, ela vem, ela escreve, ela falou, Lu, eu não tenho coragem de tomar um sorvete. Olha isso. Como é que pode não ter coragem de tomar um sorvete? Não tem que ter culpa, Cleo. Não tem, sabe? Agora você tem que se programar para ele. E se você tá passando esses 30 dias agora sem comer açúcar branco, tá tudo bem não tomar o sorvete E mesmo. Lua, Você vai ver que tem outras coisas, né, Mary? Tem outros e é prazeres. você entender que se você consegue se liderar, se você consegue ser a sua autoliderança, um sorvete. Hoje eu quero, eu posso, não estou proibida, mas dentro do combinado ali. Não, eu estou nos 30 dias sem açúcar, eu fiz esse combinado, eu estou na minha liderança, eu fiz esse combinado, não vou comer. Quando eu fiz, Lu, eu te contei, no início você acha que é muito difícil. Lua, 30 dias, deixa eu ver, porque eu vou ter. Lu, eu tenho muito evento. Deixa eu esperar. Quando eu, A Maria não tem muito evento, não, gente. Ela mora dentro dos eventos. É a diferença. Com aqueles coffee break, assim, Maria, conta como é que é a sua vida e como é que você faz. Conta isso. então, eu participo de muitos eventos e faço muitos eventos para mulheres com coffee, né? O coffee é o ápice do ápice. E toda vez eu me permitia. Ah, mas, gente, tem a Rafa da Cheiro, que produz, né? Pãozinho Pãozinho delícia. delícia. Gente, vou. E aí tudo você vai se permitindo, não é aquela coisa de, eu vou comer meu carbo do dia, eu posso. Não, era tudo muito, eu podia tudo toda hora. Quando eu Entendi. comecei a entender, peraí, eu preciso me liderar. A decisão é minha, não é porque tá aqui, eu sou a dona do evento, que eu preciso ser a primeira a comer, experimentar de tudo. Não vou mais. E eu te falei, ontem eu tive um evento, ontem à noite, levei meu sanduíche, comi antes de começar. Quando começou, eu olhei para ver se estava tudo lindo, maravilhoso. Uma torta de banoffee. Não, não quero, não tô com fome. Já conheço, já comi ela 20 vezes, já conheço tudo. Não, a comida não foge, nunca mais teremos. Né? A Paty, nossa querida, a comida não pula dentro da sua boca e a comida do planeta não vai acabar. Né? Então são coisas assim, a gente precisa ter essa autorresponsabilidade, Lu, e essa flexibilidade inteligente. Eu acho que são duas coisas. Autorresponsabilidade para você entender quando é que você aquilo dali foi uma escolha sua. Ninguém botou a comida na minha boca. Eu realmente agora estou escolhendo experimentar isso aqui. E essa flexibilidade inteligente. Poxa, hoje eu não comi meu carbo, café da manhã, já lanchei, almocei, porque eu sei que eu tenho um jantar do meu marido e eu vou fazer essa escolha no jantar. É lindo. E quando você finaliza o dia, Lu, vitoriosa, como é que você acorda amanhã para preencher o GPS? Você quer acordar até mais cedo. Eu só quero acordar até mais. Cadê o GPS que eu já preencher? Agora, pode acontecer de você fazer isso tudo bonitinho e no dia seguinte a balança subir. E aí, Maria, o que Olha fazer? que legal. A certeza que eu tô no caminho certo é igual vendas. Me dá na balança, tu tá de brincadeira. Ah, tu acha? Não pode desanimar, porque é a certeza do processo. O resultado, eu trabalho com clientes muito, tenho alguns clientes alto padrão, que a venda imediata é rara. A pessoa chegar e pagar 100 mil, 200 mil, gente, é mais complexo. A pessoa, você tem que trabalhar ela um pouquinho mais, né, o cliente. Só que você tem que ter esse controle emocional, Lu. E se você sabe essa equação, eu chamo de uma equação negativa do não, você vai ter mais não do que sim. Existe essa equação, você já entende dela? Já. É a mesma coisa na comida. Você vai ter muito mais oferta de comidas que, se você aceitar todas, você não está indo para o caminho que você quer, do que ofertas de comida que vão te levar para o seu caminho. Isso é É real. Se você entender maravilha. isso, eu não posso aceitar tudo. Você quer? Você aceita um pedacinho? Você quer? Obrigada. Acabei de. Olha, não tô com fome agora. Mas é tudo constrangido. Se você falar, mas Maria, você não vai nem provar, me embrulha. Eu vou levar para casa. Eu levo tudo para casa. Chego em casa, Eu também.
Meu porteiro adora. Meu porteiro. Sabotadores, gente, existem. Além de nós, que somos o nosso maior sabotador, existe para todo lado, minha gente. Aqui a gente tem método, técnicas para a gente desenvolver e evoluir nesse processo que a Maria falou. Ai, minha amiga, esse papo tá Ah, tão bom que eu ia deixar umas horas eu aqui a amo, gente Lu. E conversando. tem uma coisa que eu gosto, né? Quando eu trago no meu método o lançamento Conta do um meu livro. pouquinho do seu Vou método, contar. conta como é que as pessoas te acham. Vamos lá. Eu lancei agora em 2024 o meu livro Venda com a Ciência da Felicidade. Peguei ele Ele, ontem. ele tem o método RAP, que é uma analogia criativa da palavra rap em inglês, mas se escreve REPI, o método REPI. E nesse método, o que, que são essas quatro, esse acrônimo, né? Primeiro, resiliência. Sem resiliência, a gente não consegue seguir em vendas, porque você vai ter vontade de desistir todo dia, Lu. Vendedor, se você a cada não, a cada estratégia que você implementa e que você não vê resultado imediato, eu acho que não funcionou não, Maria. Essa estratégia, mas você tentou. Eu liguei para 2 clientes. Dois. Você ligou para dois. Olha lá, até as. Eu tenho que ir. Eu falo, gente, vocês estão de brincadeira. Você quer mágica? Você quer? Pode pirlim pim pim. É igual o que a gente quer no emagrecimento. Eu quero Igual. começar o MC em 2 dias e no terceiro já botar o biquíni. Bateu, bateu a meta. Bateu a meta. Então, resiliência é o primeiro ponto do método. O segundo, escutativa. Para que a gente consiga fazer boas perguntas e retirar do cliente aquilo que é importante para a venda. E trazendo para o emagrecimento, né? É você entender o que, que realmente você precisa, Lu. O que, que realmente faz sentido para você, o que, que te fortalece. Essa escuta ativa interna nossa para um processo como o MC é muito. O mergulho que a gente faz dentro do MC é inacreditável. Os depoimentos, não sou eu que estou dizendo só, não. Né, todo dia no A shot Maria alguém é uma fala. MC, viu, gente? Ela é uma power changer. Então, isso é maravilhoso. O terceiro princípio é paixão, que é tudo isso que a gente está trazendo aqui. Sem paixão, sem você realmente fazer as coisas com propósito, entendendo qual é o meu objetivo maior. Eu vou eliminar 30 quilos porque eu tenho um objetivo da saúde, de me ver bem, de querer. O que, que você quer? Até o comprar roupa, aquilo que você traz que eu amo, Lu. Comprar roupa em qualquer loja. Eu não quero ter que ir na loja que me cabe. Eu quero entrar em qualquer loja. Oi, querida, tudo bem? Eu quero, eu gostei, quero. Coisa que quando você está muito acima, você não escolhe a loja que te escolhe. A loja que te escolhe. Então, você botar paixão no que você está fazendo muda o jogo da venda. Isso também é algo que a gente, muitas vezes, eu percebo quando eu estou acompanhando uma mentorada e acompanhando a venda, o pitch dela, fala com palavras que desvendem, com um tom de voz, uma animação que você fala, não é possível. Aquela animação ganhei na Mega Sena. Ganhou com essa cara, com esse tom de voz? Não. E para fechar, a inteligência emocional e social. Eu trago isso muito porque sem isso o vendedor não vira o jogo, não consegue trabalhar as emoções tão faladas até hoje, né, pelo Henrique, como é importante a gente entender. A venda é um relacionamento. É você estar construindo ali um ambiente que favoreça aquela venda, aquele acontecimento. E no caso do MC, aquela mudança. Porque quando você entra para o MC, você vive uma transformação real, né, Lu? Vive uma mudança. Então, o meu método RAP, eu trago esses 4 conceitos da ciência da felicidade para venda, para que você venda o que você quiser. Venda você, venda o seu serviço, mas que você entenda a lógica. E aí isso daí fica mais fácil, até de você entrar num programa e falar, peraí, deixa eu comprar isso aqui, deixa eu vender isso aqui para minha família, para o meu maior sabotador, se é o marido, se é a mãe, e pessoas que amam. Não necessariamente são pessoas que não amam você, né? Olha o outro. Ele dá conta, Lucas. Maria? E ele dá conta? Gente, boa noite. Eu queria só aproveitar aqui, porque a Maria trouxe essa abordagem para gente, essa visão para gente, de como é que a gente está vendendo as coisas para a gente, que foi assim extraordinário, né? Ela deu um clique assim, é maravilhoso. Esse é um assunto que eu Tá adoro também, né? no sangue. Tá no sangue que eu adoro e tudo. Mas a gente estava justamente num shot
e para todo mundo que está aqui, como é que você está se vendendo esse início dessa jornada? Né? Porque se você continuar se vendendo como um sacrifício, como um fardo, como um negocinho, não, eu quero só experimentar, eu quero, deixa eu ver, fazer para ver se vai dar certo, lógico que não vai dar certo. Né? Isso aí não vai dar certo em lugar nenhum, nunca deu em lugar nenhum. Né? A questão do MC, a gente pegou várias coisas que dão certo no mundo corporativo também, nas ONGs e tudo mais, para a gente trazer para a gente como é que a gente olha para a gente. E tem umas pessoas que comentaram aqui, Eu não vi. Maria, que eles falaram assim, poxa, eu já tentei também, mas eu sou um fracasso, não sei o quê. Mas o fracasso é porque o processo que você está fazendo está errado. Por isso que a gente tem pessoas que melhoram o processo. A Maria, ela melhora o processo. Ela tem uma técnica para a gente fazer melhor. Ela tem uma técnica para a gente ter uma conversa melhor. A gente também tem uma técnica para ter uma conversa melhor. Exato. Porque ninguém consegue ficar sem carboidrato uma vida inteira. Ninguém consegue ficar fazendo jejum intermitente uma vida inteira. Você é louco, ficar sem café da manhã uma vida inteira. E aí, na hora que você não consegue segurar mais, a culpa é sua e você fica frustrado. Mas é porque. Então, toda vez que a gente está falando aqui de um processo de melhoria de vida, e você lembra do seu passado, do passado de tudo que vocês fizeram, o seu cérebro automaticamente já fala assim: isso aí que você vai fazer é ruim. Porque eu já tentei. Para te proteger, né, Alexandre? É ruim, não, ele é péssimo. Cara, a gente vai ficar sem comer de novo. A gente vai passar fome de novo. Fome de novo. A gente vai deixar de participar das festas de novo. Nós vamos ficar mal-humorados de novo. E depois a gente vai ter uma compulsão que vai jogar tudo no lixo e aquele sentimento de culpa e as pessoas olhando pra gente, olha só que fracasso. Exato. Então, é importante, moçada, e o que a gente quer mostrar aqui para vocês terem esse poder de decisão, escolha um método que seja sustentável, o método certo, a direção que realmente você vai conseguir manter. Não adianta ficar aí nesse negócio que todo mundo aprendeu. Vou ficar aqui 4 dias na dieta do ovo. Cara, ótimo, beleza. Vai emagrecer. Vai ser legal isso para você? Então, eu acho que... Mas vai sustentar? Essa primeira coisa, o que nós estamos fazendo aqui nessa semana aqui do emagrecimento? A gente não está te convidando para assistir uma live. A gente está te convidando para você participar de um projeto de mudança de vida. É diferente. De melhora de vida. De melhora de vida, porque é a sua vida. Nós não vamos te dar cardápio, nós vamos te dar aqui uma direção, um guia, né? Um processozinho, como a Maria falou aqui, para você melhorar de vida para sempre. Se você fizer todo dia, e a gente vai te acompanhar e vai te dar a mão. Né? E aí, como a Maria falou aqui, a Lu, cara, vai ter altos e baixos na vida. Né? Vai ter dia que a venda vai ser ruim, vai ter dia que eu vou ter que ver o que eu vou fazer diferente, né? Como é que eu vou ter uma abordagem diferente, e tá tudo bem. Né? O que a gente não vai poder ficar é parado. Porque o que a gente faz aqui, se você aplica 1% melhor todo dia, você melhora a sua vida. É sobre isso que nós estamos dizendo aqui. Então, como é que eu estou começando esse processo comigo? A primeira pergunta aqui é como é que eu estou começando comigo? Porque se eu estou aqui por obrigação, se eu estou aqui para fazer por fazer, deixa eu ver aquela menina lá, aquela conversinha fiada, o que a gente está falando aqui? Essas duas aí falando de coisa, como a Maria falou. Para ela, estão com a vida ganha. A vida ganha. Não, aqui tem uma vantagem, porque aqui é todo mundo gente como a gente, é todo mundo trabalhador, todo mundo tem complicações na vida real, moçada. Né? E a gente está conseguindo, com todas as idades, todos os sexos, todas as realidades sociais, a gente está conseguindo ganhar o jogo, porque é sustentabilidade, e Alexandre, processo. Dentro disso que você está falando, me veio aqui que o resultado, na verdade, ele não é a intensidade, ele é exatamente essa frequência. Meu cachorro querendo participar da live. Ele é exatamente essa frequência, essa constância que com o MC a gente tem um apoio, porque o jogo é de longo prazo. O jogo não é de uma semana, não é de 21 dias. Mude seu hábito em 21 dias. Quem acreditou nisso, gente? Uma boa. Óbvio, você consegue em 21 dias dar um start, mas você vai precisar continuar. E sozinha é mais difícil. É só isso. Acompanhada por pessoas que estão ali vibrando, te bota. É uma recarga. Eu digo que quando eu assisto o shot, eu saio
Bora treinar, bora se alimentar, bora se divertir, porque é um mantra. Do comer, né? Como é que vocês falam? Divertir, 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 comer e comer. beber. Entendeu? É um mantra que entra. Você não vai deixar nada de fora. Porque é o que você falou, Lu. As pessoas acham que se eu decidir agora por uma escolha de vida saudável, acabou a alegria. Acabou a Ou você é felicidade. alegre, feliz, tem gente de ser os dois, tem cada gente ser mas cada não, vez mais feliz. mas o que mostraram pra gente, vocês são certos, o que mostraram pra gente, a minha É, esposa aqui, a Luciana, foram 35 anos, pessoal. Não foram, nós não estamos tentando. falando aqui de uma semana, 2 semanas, nós estamos falando de 35 anos. Eu não sei quantas dietas a Luciana já fez, quantos nutricionistas ela já foi, quantos implantes ela já fez, quantas injeções ela já tomou. Ou seja, foi muita coisa, né? E ela, eu faço questão de dizer, por um acaso, ela teve condição sim de ter acesso aos melhores especialistas. Então não é isso. Aí tem pessoas aqui fazendo uma bariátrica e tem uma live que eu recomendo, que é uma live do Thomas, que fez uma bariátrica também. Eu não sei se você assistiu essa live, Maria, mas o caso dele, que também vem, ele estava pesando, ele estava muito pesado, né? Ele Ele estava com pesava 200 quilos. obesidade quase mórbida, Não, mórbida, já era. já era mórbida. Então ele já tinha tentado de tudo, não sei o quê. E aí fez a bariátrica. Aí as pessoas fizeram só uma intervenção física, né, acreditando que o problema é somente químico. Aí ele voltou a engordar de novo. Depois pegou o Bambambam aqui de BH, Ai, R$ não. 1.500 a Ele consulta. fez o HCG. E ele tinha que cortar tudo, não tinha prazer em nada. Chegou, e aí ele não aguentava, ele chegou um momento e falou para a esposa dele, falou assim, cara, eu sou um completo fracassado, E ele porque eu não falou, consigo nem emagrecer. falou coisas Um mais. profissional maravilhoso, um profissional exemplar, né, que fala assim, cara, eu sou um merda, Ele cara. não queria mais viver. Eu não consigo emagrecer, cara. Olha, Como é que eu Foi vou conseguir fazer muito outras sério. coisas? Mas, novamente, o processo de vendas estava errado. A abordagem estava errada. O que você está fazendo não vai ter Não adianta, moçada, a gente entrar num negócio que a gente não gosta. Não adianta a gente entrar num negócio que a gente não vai e gostar. Para que que você não vai tem entrar num essa negócio? diversão, né, Não Alexandre? É tem essa divertido. O diversão. processo do MC é prazeroso. Você traz, às vezes, uma direção um pouco mais do. Gente, vamos lá. Mas é um vamos lá gostoso. Não é com regras impossíveis. Eu costumo dizer, Lu, que assim, se o MC fosse muito difícil, todo dia de manhã, acordar, dar 5 piruetas, depois dar 10 voltas no condomínio, aí eu acho que o pessoal e a gente, eu quero. É difícil? Porque a gente acredita que tem que ser difícil, tem que ser dolorido, tem que ser sofrido. Não, não é. É divertido, tem leveza, só que tem que ter constância. Exato. A gente acha que a gente não vai ter dia ruim, que a gente não vai ter problema. Teve uma live também que me marcou muito, né? Que eu acho que ajuda todo mundo. Que para mim foi um clique assim maravilhoso. Como eu nunca tive essa briga com a balança, algumas coisas eu estou compreendendo agora, né? Então não era para mim, eu tinha problema, eu era um falso magro, então no meu caso cheio de problema de saúde, Cheio de problema. mas eu não tinha problema com peso, estava achando vantagem. Eu achava que meu estilo de vida, que podia beber até cair, aquelas coisas, eu achava que estava ótimo, né? Que eu tinha direito de fazer tudo e tal. Me autodestruindo, Com a na verdade. pochete. E aí eu tinha dificuldade de entender por que as pessoas deixavam para olhar para elas quando elas estavam realmente no fundo do poço. Quando a gente está num lugar muito ruim para a gente sair, mais difícil de sair. Né? Porque o que a gente está tentando fazer aqui, com essas experiências todas somadas, é que as pessoas não precisam sofrer 35 anos como a Luciana sofreu. E aí ela falou uma coisa maravilhosa. A Cris, ela é dona de um dos bufês mais famosos aqui de Belo Horizonte, e aí teve a pandemia. E aí, você imagina um buffet, os restaurantes, essas coisas, na pandemia, o que aconteceu? Meu pai tinha a padaria, ele quebrou, fechou, tive que fechar a padaria dele, tudo, coisa horrorosa, e vários empresários aconteceram isso. Então ela falou assim, olha, então eu estou vivendo agora, estou saindo da pandemia e estou lutando pela sobrevivência da minha empresa. Eu estou trabalhando 24 horas, 7 dias por semana. Então eu trabalho de manhã, faço festa à noite, tenho barzinho no estádio aqui no Mineirão e tudo, tem tudo isso. Então o que aconteceu? O que acontecia é que antes, para eu cuidar de mim, eu tinha que parar a minha vida para cuidar de mim, porque Fazer para você fazer uma dieta cetogênica,
Para você fazer um jejum intermitente, para você seguir um cardápio, você tem que parar a sua vida. Né? Você não vai conseguir fazer seus eventos. Não tem outra. Eu não tenho. Nós não temos outra solução, Maria. Como é que você que vive de fazer eventos, todo evento tem comida, graças a Deus, né? Todo evento tem comida, tem bebida. Como é que você vai fazer? Né? Tem gente que trabalha aqui com confeitaria, com padaria, né? Com doces, mas então vai ser todo mundo obeso porque trabalha com isso? E Alexandre, isso que você trouxe é tão engraçado que até hoje, quando a Carola Troagô é uma querida amiga, já foi no rap, e ela é magra, e ela trabalha com doces, né? Filha do Claude Troagô, ele, né, cozinha uma família de chefes. E ela é magra. Só que é sobre isso. A liderança tá com ela. Pois é. E aí ela pegou e falou assim, então, o que eu aprendi até agora, que ela também já fazia, é a louca das dietas, como a maioria aqui, eu tenho que parar a minha vida. Cara, eu não posso parar a minha vida para cuidar de mim. Me desculpe, eu tenho que salvar a minha empresa. Eu não posso parar aqui 30 dias, que seja, para fazer uma dieta, para tentar emagrecer 10 quilos e tal. Eu não posso, eu não tenho esse luxo mais. E vocês, com esse método, vocês permitiram eu conseguir olhar para mim nesse mundo caótico que está aqui. Ponto. Então, ponto. Então, eu estou conseguindo. Por quê? Porque eu consigo me ajustar dentro da minha realidade. É isso que nós estamos dizendo aqui, moçada. Nós temos pessoas aqui que vendem esfirra no metrô, que acordam 4 horas da manhã para fritar pastel. Nós temos médicos, temos enfermeiros que fazem plantão, que trabalham à noite, 48 temos horas, né? músicos, donas de casa, temos todos os tipos de pessoa. Mas é por quê? Porque é dentro da sua realidade, você vai aprender a escolher. E aí vai ficando mais leve. Só que, como a Maria falou, tem que ter monitoramento, tem que ter um ambiente bacana, Mestre. tem que ter um ritmo que você celebra. A gente não sabe celebrar as conquistas, né? A gente só sabe celebrar, só sabe olhar os fracassos, que a gente celebre as coisas que a gente está conquistando aqui. Peraí, que é uma coisa que eu posso celebrar aqui? Cara, eu não tomava água, agora eu estou tomando. Professores. E uma Né? Professor. coisa muito legal, Alexandre, a dinâmica, né, de vocês, aquele impacto de você carregar o peso que você eliminou, aquilo traz uma tangibilidade, uma realidade. Gente, quem elimina 15 quilos, você pegar aquilo de volta, botar, porque às vezes você acha, foi bom. Sempre, né? Sempre Não. desvalorizando. Emagreci só 15. 15, ainda faltam 5, mas esses 5 aí você fica sofrendo porque ainda faltam 5, mas foram 15, amor. 15, bota 15 em cima de você, vai dar um passinho aí, vai até a esquina com 15 quilos. Então, Isso. essa celebração, esse ensinamento, e é bacana quando você falou do rapaz, o Alexandre, só voltando um pouquinho, né, que fez a bariátrica, O Thomas. Com certeza ele já era um grande profissional. Mas excelente profissional. essa saúde que ele ganha, que a gente ganha com o MC, ela reflete, ela reverbera no casamento, profissionalmente, em tantas áreas, e vocês ouvem isso, gente. Eu tô falando porque eu participo do shot. Mas é real, um ganho, e eu falo isso na venda, uma conquista, quando você começa a melhorar em vendas, um ganho numa área puxa ganho para as outras. Você tá entendendo? Se eu vejo que eu consigo conquistar algo em vendas, eu também consigo eliminar meus quilos que eu quero. Eu também consigo. Você começa a trabalhar a vitória dentro de você. Pois Então, é, isso o meu, não sei se eu já te contei, você já viu falando sobre isso. O meu motivo de participar do MC, pessoal, eu deixei o mundo corporativo para vir participar desse projeto maravilhoso. Eu adoro alta performance. Maria. E na hora que eu percebi que cuidar da gente é a maior alta performance porque a gente melhora tudo na nossa vida, na hora que a gente cuida da gente. Então não é sobre perder peso, moçada, é sobre aprender a cuidar da gente. É ganhar. Na hora que a gente aprende a cuidar da gente, tudo melhora. E aí é aquilo que você comentou, a gente está vendo aqui as pessoas sendo promovidas. Aí o caso mais interessante é, olha, moçada, tem uma pessoa que emagreceu 20 quilos aqui em 6 meses. E aí ela foi promovida no trabalho. Aí ela chegou para dar um depoimento e falou assim, olha, eu queria falar para vocês como é que esse mundo é preconceituoso e tudo mais. Eu emagreci. Eu lembro. E aí, depois que eu emagreci, eu fui promovida. Aí eu falei assim, então é a gordofobia, assim, o pessoal tem preconceito. Eu falei assim, para tudo. Para tudo. Ju, deixa eu te falar. Você não é a pessoa de 6 meses atrás, quando você entrou aqui.
deprimida, negativa, sem esperança, sem disposição, que não acreditava em nada. Agora você está aqui falante, vem aqui, faz live com a Luciana, dá depoimento aqui no grupo, manda foto antes e depois Contagia lá. e não contamina. Exatamente, contagia. Parou de fazer parte daquele bloquinho lá que ficava lá só falando mal do trabalho. Tava quase na demissão, tava quase na lista da demissão, ela pulou. De repente você deixou sua luz brilhar, você permitiu sua luz brilhar e as pessoas viram e falaram assim, cara, mas essa pessoa não, olha essa pessoa. Porque na hora que a gente tem um processo aqui de liberar o nosso talento, moçada. A melhor versão, né, Alexandre? Você deixa sair a sua melhor versão. Por isso é muito que é ativação. Por isso que a gente fala agora que é ativação. Porque, na verdade, a gente teve um outro caso aqui muito significativo pra gente. Tem que ir, hein? Você tá tá, Maria. Não, então... A gente começou... Não. Então é o último caso que eu vou contar. A Mônica Horta, que é a prima da Luciana, o marido dela, ele deu um depoimento e ele falou assim, olha, eu tô impressionado com o que vocês fizeram com a minha esposa, porque vocês não transformaram a minha esposa, não. Vocês trouxeram a esposa que eu conheci há 20 anos atrás, a que eu casei, de volta. E não é pelo corpo, né? Aquela pessoa, aquela alegria, aquela vontade de viver, de fazer as coisas de volta. Isso ela já tinha, que ela tinha perdido isso. Então, galera, o que a gente faz aqui, o que a gente busca fazer aqui é justamente ajudar vocês a trazer e colocar para fora tudo de bom que a gente tem, né? Porque a gente está preso nesse limbo aí e tem uma coisa maravilhosa. Se a gente souber construir dia a dia, moçada, a gente ganha o jogo da vida e vale a pena. É isso que eu queria falar. Adorei esse negócio, arrasaram, viu? Eu amo. Aqui. E, Alexandre, assim, eu falo com muito carinho, né, do trabalho de vocês, porque não é tarefa fácil puxar outras vidas. Eu, quando eu estou mentorando, quando eu estou no evento para 200... A gente termina, às vezes eu termino exausta. No dia seguinte, quando eu marco um atrás do outro, eu falo, Eric, não dá para ter dois... Porque eu gasto muita energia ali, no dia seguinte eu preciso estar mais quietinha. Então, o que vocês fazem é uma troca mesmo. Vocês entregam a energia de vocês, recarrega a bateria da galera, bora, e isso reverbera em tantos outros. Eu digo que quem entra no MC não imagina, porque nem vocês sabem. Nem vocês imaginavam que a outra ia ser promovida, que o outro ia não sei o quê. São depoimentos que vão surgindo e a Lu não se aguenta, chora igual a mim, que a gente chorou na mesma. Aí sai todo mundo chorando do shot, né? Minha filha às vezes está do lado, mamãe, que é isso? Nada não, filho, me acompanha que eu não sou novela. Mas essa mudança é muito real, assim, das pessoas. Eu vim aqui só para o emagrecimento, só para eliminar. Cara, eu não sabia que tinha esse mundo todo não, porque só vivendo a experiência. Então eu agradeço porque eu trago, é muito ciência da felicidade. Quando eu começo a projetar isso no estilo de venda que eu faço, eu me conecto muito. Eu falo, cara, é isso aí. Todo dia vocês vendem essa felicidade para que as pessoas consigam atravessar a partir do desafio delas. É isso. Pois é, mas isso só acontece porque o nosso programa chama Movimento Change do Emagrecimento Verdadeiro. Esse movimento, pessoal, essa via de mão dupla, com essa comunidade maravilhosa que a gente tem aqui. Maria, uma profissional maravilhosa, faz parte do movimento também, a gente está sempre trocando aqui. Tem uma galera que está aqui nessa live também. É cada uma melhor que a outra. Então, é maravilhoso isso. Na hora que a gente começa a colocar para fora que nós somos pessoas reais, de verdade, as nossas frustrações e também as nossas riquezas, é um espetáculo. É a nossa tribo. Aí vira um negócio, um ambiente que a gente consegue. A gente aqui, tem dia que a gente tá mal, de repente a gente vai lá naquele shot mesmo, escuta um negócio, fala assim, ou lê um depoimento no grupo ali, fala assim, caramba, vamos embora, vamos para cima. E é assim que a gente está saindo dessa live aqui hoje, desse dia de hoje também, que foi extraordinário. Obrigado, vamos que vamos. Oi, gente, só seguir a Maria. É só clicar aqui no meu nome, ó. O nome dela tá aqui, não precisa nem sair da live, vocês vão conseguir seguir ela aqui. Mas é Maria Albuquerque, com 2 As, .oficial. Olha como é que eu decorei. Ai, maravilhosa. Eu vou marcá-la lá na live, minha querida. Obrigada. Amei. Já tô recarregada, mas se amanhã tiver shot, estarei lá de novo. Eu também. Um beijo a todos, sucesso, tamo junto. Vamos que vamos.